Pronto, meu povo. A gente tinha começado o capítulo 3 ontem, foi? Mas eu não tinha colocado para gravar. Então, capítulo 3, o nome dele é a informação geográfica, o título, né? A informação geográfica e a cartografia. A gente vai começar a perceber, né? Começar a ver, na verdade, um pouquinho sobre a cartografia, que é a arte, a ciência de elaborar mapas. Vamos estudar tudo sobre os mapas agora. E vamos ver também um pouquinho sobre coordenada geográfica, que também é muito importante, também entra nesse assunto de cartografia, vamos ver um pouquinho sobre escala cartográfica, os tipos de escalas, como calcular a escala também, a parte da geografia que vai se associar à matemática, amo matemática, mas enfim, essa parte aí, certo? Maravilhosa. Então, a gente já começou falando um pouquinho antes sobre o histórico dos mapas, né? Eu estava mostrando para vocês, na verdade, o mapa mais antigo do mundo, que é esse aqui, que a gente tem noção, na verdade, né? Que foi encontrado. Ele data de mais ou menos 2.300 a 2.500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Foi feita uma placa de argila cozida e ele foi encontrado numa cidadezinha pequenininha, né, na Babilônia, chamada Gassur. Por isso que esse mapa é chamado de mapa de Gassur. Ele foi encontrado na cidade de Gassur, né? E como a Babilônia era uma civilização, pessoas que viviam ali nas proximidades do rio Eufrates, então leva a crer que esse mapa ele representa a civilização, né? A cidade e a Babilônia, e mostra aqui o Eufrates. Essas duas listas aqui na vertical, possivelmente, né, através dos estudos que fizeram, leva a crer que seja o Eufrates. Como a Babilônia era uma civilização ali da Mesopotâmia, então leva a crer que isso aqui seja o Eufrates. Aí, o que é que diz aqui, né? A análise que fizeram desse mapa, do mapa de Gassur. Trata-se de uma placa, vê-se na tábua o mundo no formato circular. O mundo é isso aqui, né? Ó, isso aqui é o mundo conhecido, o mundo. Essa linha aqui em torno, ó, entre essa linha, esse círculo e esse círculo maior, seria aqui no meio seria tipo o oceano. Isso aqui, ó, seria tipo o oceano. E aqui em cima seria o mundo desconhecido por eles. Esses triângulos seriam o mundo desconhecido deles. Fizeram para representar o mundo que eles não conheciam, mas sabia que tinha alguma coisa que eles não conheciam. Enfim. Então, vê-se na tábua o mundo no formato circular, com a Babilônia ao centro, retângulo na metade superior do círculo. No caso, isso aqui, ó. Espera aí. O retângulo. Aí, eita gota. Aí, que mais? Assim como outros lugares conhecidos, atuais do Iraque, Armênia e Iêmen, também está representado. O espaço entre os dois círculos seria o oceano, as áreas triangulares, já falei isso aqui. As áreas triangulares seriam um mundo desconhecido por eles, mas que eles tinham a noção que tinha alguma coisa ali a mais. E como eu falei ontem, os mapas, eles são uma representação sempre de uma representação prática, né? Mapa serve para representar alguma coisa. E eles servem como uma representação prática, porque eles representam território, eles representam um recurso natural, eles representam algo que existe ali e que possivelmente é algo muito importante para o ser humano. Por isso que ele cartografa, por isso que ele cartografou aquilo ali. Os mapas antigamente eram mapas muito rústicos, muito simples, porque como não existiam muitas técnicas para se elaborar um mapa, então os primeiros mapas eram feitos em rochas, né? Mapa, pintura rupestre, como eu falei ontem, né? As pinturas rupestres eram os primeiros tipos de mapas que se tinha. Quando a gente analisa uma pintura rupestre, a gente vê que é uma coisa assim bem simples, retrata ali o modo de vida daquelas pessoas, né? Sei lá, caça, coleta, alguma pesca de peixes, mostra ali, sei lá, algum recurso hídrico, mostra ali um pouco sobre a cultura, como é que eles viviam na época, mas aquela pintura rupestre já está representando ali, né? Tá sendo cartografado aquilo ali, o modo como eles viviam e também os recursos que existiam na época. Os mapas de antigamente eram muito utilizados e são até hoje, né? Mas tinha essa finalidade de representar o espaço, representar com o modo de vida, seria, de certa forma, uma forma das pessoas se orientarem, né, nesse espaço, se localizarem, e até hoje tem essa utilidade prática também, né? O mapa serve para você planejar as ações do território, como você vai controlar, como você vai dominar, por onde você deve percorrer, né? Ele serve para tudo isso. Então, o mapa ele pode refletir posicionamentos econômicos, posicionamentos políticos, posicionamentos sociais, culturais, físicos do espaço, certo? Que estão presentes no espaço que a gente vive, no espaço geográfico. Então, com o desenvolvimento da cartografia, na verdade, estou falando rápido, viu? O desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do ser humano, né, vai ser acompanhado também, de certa forma, né? A cartografia ela acompanha isso. A cartografia ela evolui na medida que o ser humano evolui. Então,
com as necessidades humanas, como as necessidades humanas elas vão mudando ao longo do tempo, a cartografia também vai mudando. Então, os mapas vão sendo melhor confeccionados, melhor elaborados, vai sendo mudada também a forma que vão representando o espaço. Até então, por exemplo, esse primeiro mapa aqui que a gente tem noção, né? O mapa mais antigo do mundo, que ele tem cerca de 4.500 anos de existência, porque aqui é 2.300 a 2.500 antes de Cristo, né? Antes de Cristo. E a gente já está aí no século 21, né? Da era cristã e tal. Então, assim, esse mapa é o mapa mais antigo, mas esse mapa era muito simples. Os mapas de antigamente eram feitos em placa de argila, em tecido, em folha de uma árvore, de uma planta, ou então era feito em papiro, era muito simples. Mas a gente vai e mostrava o mundo conhecido por eles. Então, tipo, isso aqui era o mundo conhecido deles até então. Mas com o passar do tempo, que o homem foi passando a andar, a conhecer, né, outros continentes, ele passou a mapear também outros continentes. Aí aqui eu estava mostrando nesse mapa aqui ontem, né? Esse mapa é um mapa típico da Idade Média. Esse aqui já é um mapa típico da Idade Média. Diz aqui que ele foi datado por volta de 1235, no ano de 1235. 1235, século XIII, ele é da Idade Média. E ele foi feito por um cara do clero, né? Ele foi feito por um cara chamado Gervais de Tilbury, né? E os mapas da idade, a gente vai ver que os mapas eles evoluem conforme a sociedade vai evoluindo também, né? Obviamente. E na Idade Média a gente sabe que existe a predominância da Igreja Católica, né? Ela tem um grande poder durante a Idade Média, durante do século V ao século XV. Inclusive, poucas pessoas conseguiam obter informações de forma lendo, né? Lendo informações, porque, na verdade, quem tinha o direito de estudar, de conhecer, de produzir conhecimento, basicamente eram pessoas ligadas à Igreja Católica. Ou então, se você fosse alguma pessoa ali muito ligada a alguém do clero. Mas, basicamente, quem produzia conhecimento eram pessoas ali do clero. Então, os mapas que eram feitos na Idade Média, grande parte deles vão ser mapas feitos pela galera do clero. Então, e eram mapas que refletiam a realidade até então. Então, por exemplo, o mapa da Idade Média é muito conhecido como mapa TO. T-O. Tem um círculo em volta dele. Esse aqui não está bem bonitinho, mostrando como é que é, não. Mas os mapas da Idade Média são conhecidos... É tipo esse aqui, ó. Gerou um suspense agora, viu? Olha, mapa TO. Mapa TO, porque ele tem formato de T e O mesmo. Olha, T, Jerusalém fica no centro, né? Idade Média, Igreja Católica, Jerusalém ali o centro do cristianismo, né? Jerusalém sempre fica aqui no meio dos mapas da Idade Média, desse período aí. Então, T, ó, os mapas da Idade Média são conhecidos como mapa T, ó, por causa desse formato. Aquele mapa que está lá no livro de vocês é um mapa também desse formato, sendo que ele não está bem bonitinho, não. Como é que seria, não? Mas esse aqui está mais exemplificado. Aí, esse aqui, ó, a gente vai ver que o Gervais de Tilbury, ele fez esse mapa no século XIII com base no corpo de Cristo. Pode reparar aí que ele fez com base no corpo de Cristo, né? E, ó, a cabeça de Cristo fica aqui, nessa parte de cima, né? Os pés de Cristo estão aqui nessa parte de baixo e as mãos de Cristo, ó, cada uma do lado, na parte lateral do mapa. Porque, como é um mapa feito por uma pessoa ligada ao clero, né? Que estava aqui no período da Idade Média, então os mapas da Idade Média são mapas onde coloca realmente, faz o mapa com base no corpo de Cristo. É essa lógica aí mesmo. E o que é que significa dizer esse mapa, né? Tem aqui no livro de vocês dizendo o seguinte, que a cabeça no topo significava o leste. A cabeça significava o leste. Para vocês verem, né? Geralmente a gente olha para um mapa e imagina que a parte de cima é o norte, né? Mas nessa época aqui, a parte a cabeça, no caso essa parte de cima, era o leste. Os pés, o sul e as mãos representavam perdão. A parte de cima, a cabeça representava o leste, a parte de baixo, o oeste, e as mãos de Cristo representavam o norte e o sul. Norte e sul. Era assim. E no centro ficava Jerusalém, né? E como para a igreja nessa época a terra ficava estática, a terra estava estática no universo, na verdade existia a teoria geocêntrica, né? Que a terra estava no centro do universo e que o sol, as estrelas e todos os outros astros giravam em torno da terra. Existia essa teoria, que foi criada por Ptolomeu, que é o pai da cartografia clássica. Ele criou essa teoria e a Igreja Católica adotou. E aí, então, eles começaram a fazer mapas nessa época aí, com base no corpo de Cristo e na religião cristã. Então, por isso que eles colocavam Jerusalém no centro dos mapas.
Isso aqui era um mundo conhecido por eles, né? Era um mundo conhecido até então. Isso aqui é o século XIII, é um mundo conhecido por eles. Por exemplo, você não vai encontrar no mapa do século XIII a América, você não vai encontrar a Oceania aqui, você não vai encontrar a África todinha, por exemplo, porque não sabia até onde ia a África até então. Então, você não vai encontrar, vai ser só o mundo conhecido por eles até então, né? Ali uma parte da Europa, uma partezinha da África, uma partezinha da Ásia. Basicamente isso. Não tem aí desse conhecimento que a gente tem hoje do mapa com todos os continentes, certo? Que é do século XIII ainda. Aí, o que é que vai acontecer? Entre os séculos XV e XVI vai ocorrer a expansão marítima, né? Vai ocorrer a expansão marítima das potências europeias, financiada pelos reinos que existiam na Europa, o rei de Portugal, o rei da Espanha, o rei da Inglaterra, o rei da Holanda. Eles vão começar a financiar expedições marítimas. Essas expedições tinham a finalidade de se chegar até as Índias, né? E nessa época aí, a gente vai perceber que vai surgir mapas cada vez mais técnicos. Os mapas vai haver uma mudança muito grande na confecção de mapas durante as grandes navegações dos séculos XV e XVI, início da globalização, né? Então, esses reis aí vão começar a financiar a confecção de mapas. O ofício do cartógrafo, que é aquela pessoa que elabora mapas, vai se tornar aí uma coisa muito importante nos exércitos. É quando a cartografia ela vai despontar como um saber estratégico muito forte, né? Principalmente por quê? Porque você precisava chegar em um outro continente, em um outro local. Como é que você ia chegar nesse outro continente sem nenhum direcionamento para você chegar até lá? Então, os mapas vão ser muito utilizados para essa expansão marítima, para a colonização da América, para, de certa forma, exploração também de povos trazidos da África, para chegar até a Ásia, o comércio com as Índias, vão ser muito utilizados nessa época aí. Então, oficiais militares começaram a se especializar nessa função de elaborar mapas, aproximando a geografia do poder político, né? Agora, a cartografia é muito utilizada já como um saber político, estratégico e econômico. Mas foi com a difusão dos meios técnicos da era industrial, que iniciada na Inglaterra, que a produção cartográfica ganhou maior impulso. E aí vão surgir os mapas analógicos no século XVIII, né? A partir daí, os mapas analógicos seriam o quê? Mapas que são feitos em um papel, conforme um sistema de coordenada geográfica. Coordenada geográfica com latitude, longitude, paralelos, meridianos, né, com a posição exata dos pontos, onde é que se encontra cada local. Tornaram-se a forma de representação cartográfica predominante dos temas de geografia. Mapa analógico é aquele mapa que é feito, mapa que a gente encontra no papel, né? Que é feito no papel. Ok? Aí a gente vai sair daqui para a gente ver um pouquinho sobre os principais elementos de um mapa analógico. Espera aí. Acho que vocês vão conseguir ver agora. Estão vendo já, né? Sim. Pronto. O que é um mapa e para que serve um mapa? Qual a importância de um mapa, né? Vamos lá, para que ele serve? Um mapa nada mais é do que uma representação geométrica, gráfica, né, de uma realidade posta em um plano. Então, imagine, você tem uma superfície que é curva. Aqui não está... Você tem uma superfície... Aqui tá um quadrado, né? Meu Deus do céu. Mas olha o que está dentro, olha que bonitinho. Olha, você tem uma superfície que é curva, que vai ser colocada em um plano, né? Um mapa é sempre uma representação gráfica de uma realidade, né, que é curva, posta em um plano. Então, todo mapa, ele também... Outra coisa interessante é que todo mapa ele tem uma escala reduzida. A gente não faz mapas do terreno, né, do local, no seu tamanho real. A gente não faz, por exemplo, o mapa do Brasil com o tamanho do Brasil, o mapa de Caicó, realmente com o tamanho de Caicó. Diga isso. Você fazer um mapa analógico no papel, com o tamanho de Caicó. Vou desmatar todas as florestas do universo e ainda não vai dar certo para fazer esses mapas, brincar. Né? Não rola. Então, todo mapa tem uma escala reduzida. Como assim, Ana Beatriz? Eu tenho que reduzir o tamanho real daquela área, daquele terreno ali, para colocar naquele mapa. Então, é tanto que a gente olha para um mapa e faz, ixi, um mapa, sei lá, de 1 metro, consegue representar o mundo todinho. Aí o mapa dá para fazer também numa folha pequenininha, né? Por quê? Porque, na verdade, ali, todo mapa, ele tem existe uma redução do tamanho real para ser colocada naquele papel. E outra, todo mapa, ele vai apresentar distorção. Todo mapa apresenta uma distorção. Por quê, Ana Beatriz? Porque a gente vai cartografar, né, uma superfície que é curva e vai colocar ela em um plano. Então, imagine, eu vou pegar uma superfície curva e vou estender em um plano. Tem como não haver nenhuma distorção nisso? Não, né?
Não tem como. Então, assim, todo mapa, ele apresentam distorções. Todo mapa apresenta distorções. Mas a gente vai estudar que um dos elementos de um mapa é a sua projeção cartográfica. E a projeção cartográfica é uma técnica que é utilizada, são técnicas, na verdade, que são utilizadas para tentar reduzir um pouco o problema das distorções, para representar aquilo que você quer representar, seja o mundo, seja uma região do mundo, e por aí vai. Então, olha, o mapa, ele é uma representação em escala reduzida de um lugar, sempre em um plano, né? Na verdade, existe o globo terrestre, que é aquele globo que eu já levei para a sala de vocês. O globo é o mapa mais próximo do real da Terra. Mas, na verdade, ainda não é real, né? Não existe mapa perfeito, certo? Não existe um mapa perfeito. O globo é o mais próximo da realidade, mas a Terra não é daquele jeito. A Terra tem um formato geóide. Eu vou mostrar já para vocês. Então, todo mapa é uma representação em uma escala reduzida de um lugar, né? Em um plano, como uma folha de papel, né? Um plano, uma folha de papel, como se fosse uma folha de papel. Ele pode representar o quê? Um bairro, um município, um país, um continente, a superfície da Terra todinha, ou seja, um lugar qualquer. Além disso, representa um espaço em um determinado momento. Todo mapa ele tem uma datação, ele é feito em um momento. Então, tem um mapa do século XV, tem um mapa do século XVI, do XVII, do século II, do século III, enfim. Na verdade, a gente já percebeu que os mapas sempre existiram, né? As pinturas rupestres, por exemplo, a gente consegue... Tem pintura rupestre em Caicó, tem pintura rupestre por aqui todinho, no Seridó todinho. Para onde vocês forem, vocês vão encontrar pintura rupestre. Aqui me disseram que eu ainda não vi, mas me disseram que ali, próximo à ilha, né? De lado da ilha, na verdade, ali no início do rio Seridó, tem ali umas rochas que guardam a pintura rupestre. Eu não vi ainda, mas me disseram que tem. E aquilo ali ali são mapas, né? Pintura rupestre são mapas muito antigos. Então, assim, na verdade, os mapas sempre existiram. E todos os mapas, eles têm uma datação, porque eles foram feitos em um momento, né, específico. Então, vamos lá. Os mapas servem não só para facilitar a nossa orientação e localização no espaço, mas eles também servem para ampliar nossa compreensão sobre esse espaço. Então, ele serve para a gente se localizar, óbvio, né? Eu estou numa cidade desconhecida, aí eu tenho um mapa ali na minha mão, um mapa turístico, por exemplo, na minha mão. Então, eu sei mais ou menos ali me localizar através dele, porque ele serve para isso, para a gente se localizar, para a gente se orientar e entender o que está acontecendo ali onde a gente está, né? E ele também serve, de certa forma, para a gente compreender esse espaço, fazer uma leitura sobre esse espaço. O mapa é extremamente estratégico, na verdade, né? E ele é extremamente essencial na nossa vida, sendo que muitas pessoas não sabem interpretar ele, sabem dizer o que é, isso aqui é um mapa, mas não sabem interpretar o que é o mapa, o que é que tem nele. Os mapas nos permitem conhecer a distribuição de recursos sobre a superfície, onde a gente vai encontrar jazidas de petróleo, carvão mineral, sei lá, de minério de ferro, serve para a gente conhecer onde é que tem essas reservas, serve para a gente detectar também onde é que tem água subterrânea, por exemplo, onde é que está havendo, sei lá, uma concentração de queimadas na floresta, serve para tudo isso. Eles são muito úteis também para orientar, para a gente se orientar em uma cidade, em uma viagem de carro, na navegação, entre outras necessidades. Interpretação de mapas. O mapa é sempre uma representação de uma realidade, como se fosse de cima para baixo. Quando a gente vai fazer um mapa, imagine que eu vou fazer um mapa daqui, da minha sala, certo? Eu vou subir aqui nessa cadeira e vou representar a minha sala de cima, porque o mapa é sempre como se você estivesse tendo uma visão de cima do local, certo? Ele é sempre assim, a visão de cima. O mapa sempre representa o espaço como se estivéssemos num avião, observando de cima. Por esse motivo, a gente pode virar um mapa de ponta cabeça ou para os lados sem alterar a sua representação. Então, por exemplo, imagine essa charge aqui da Mafalda. Espera aí. Não sei se vocês já viram. Eu vou mostrar no grupo. Você me diz se vocês já viram ou não. A Mafalda, ela está observando um mapa de ponta cabeça. Espera aí. E aí ela acha estranho. Pronto, já encontrei. Vou colocar no grupo. Pronto, coloquei no grupo. Aí tem uma chargezinha, né? Aí a Mafalda tá olhando, a menina tá com um mapa de ponta cabeça, mapa do mundo de ponta cabeça, tá virado assim. Aí a Mafalda diz, mas você tá colocando o mapa contrário. Mas você tá colocando o mapa contrário. Aí a menina diz, ao contrário do quê? A Terra está no espaço, e o espaço não tem nem em cima nem embaixo. Então quer dizer que, tipo, tá errado o mapa de ponta cabeça?
A Mafalda entendeu que estava errado, mas a menina disse que não estava errado o mapa de ponta cabeça. Na verdade, eu estou com o mapa na minha mão, eu posso virar ele em qualquer posição, ele não vai deixar de estar certo. O mapa ele não tá errado se você inverter a posição dele. Você só vai inverter o modo que você vai analisar ele. Mas quando você está no espaço, está orbitando a Terra, não existe em cima ou embaixo, existe a sua posição em relação à Terra. Existe a sua posição. Então, por exemplo, eu estou próximo do Brasil, estou bem próximo do Brasil, ali. Estou orbitando a Terra e estou bem próximo do Brasil. Eu poderia colocar o Brasil no hemisfério norte, porque é a minha percepção ali orbitando a Terra. No espaço não existe esse negócio de em cima e embaixo, não. Aí você faz, oxi, está confundindo minha cabeça. Então, quer dizer que, por exemplo, o mapa de ponta-cabeça está certo? Tá. O Brasil poderia estar no hemisfério norte, poderia estar assim, aquela parte da África ali, quase toda a Oceania, poderia estar no hemisfério norte? Poderia. E quem foi que fez esse mapa que colocou a Europa no centro do mundo, colocou a Europa no hemisfério norte, colocou os Estados Unidos no hemisfério norte? Quem foi que fez isso? Aí vem a questão. Quem fez os primeiros mapas do mundo, quem primeiro confeccionou os mapas do mundo com todos os continentes foram europeus. Aí você tem aquela noção, né? Tipo, tá fazendo o mapa do mundo e tal. A gente geralmente nos coloca em primeiro lugar, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, eles começaram a fazer os mapas do mundo, colocando eles lá em cima. Mas, na verdade, poderia ser o contrário. Poderia ser o contrário, de boas. Não estaria errado. O mapa de ponta-cabeça não está errado, porque no espaço não existe nem em cima nem embaixo. Então, se eu pegasse o mapa do mundo e invertesse ele, eu ia conseguir analisar da mesma forma todos os países do mundo. Porque não existe isso de em cima e embaixo. Mas é claro que, tipo, é uma convenção. Existe uma convenção internacional de representar ele daquela forma, como está lá no mapa do mundo. Tá entendendo? É uma convenção internacional. Porque as primeiras pessoas a fazerem mapas do mundo foram europeus. E aí eles começaram a colocar eles lá em cima. Começaram a criar mapas com a visão eurocêntrica do mundo. Mas no espaço não existe nem em cima nem embaixo. Ó, por esse motivo, podemos virar um mapa de ponta cabeça ou para os lados, sem alterar a sua representação. Não vou alterar nada, o mapa não vai deixar de ser um mapa. Eu só vou mudar ali minha percepção em relação, né, o modo como eu vou observar ele. Só isso. Mas aquilo ali não altera em nada aquele mapa, não vai alterar em nada. Só o jeito que eu vou interpretar ele. Só isso. Só isso. E mais nada. Porque no espaço não existe nem em cima nem embaixo. Existe a minha posição em relação à Terra. Só isso. Assim como um avião pode mudar de rota, modificando o seu sentido de observação, tá? Indo para um lado, de repente ele muda para o outro. Não existe somente uma maneira de visualizar e analisar um mapa. Não existe. Eu posso girar esse mapa, o mapa do mundo aqui de várias formas, e isso não vai mudar a representação dele, não vai deixar de ser um mapa representando o mundo. Vai mudar o jeito que eu vou observar ele, só isso. Só isso. Então, o mapa de ponta cabeça está certo, o mapa virado assim um pouquinho está certo, certo? Não deixa de estar correto, não. Só a minha percepção, minha forma de ver ele, de interpretar ele, que vai mudar um pouco. Ler o mapa é interpretar e compreender as informações que ele contém. Ler mapas é uma forma de conhecer o espaço geográfico, de se orientar, de perceber as distâncias entre os lugares, de localizar elementos que existem nele e as relações entre eles, de entender a organização espacial do local que está sendo cartografado. A organização do espaço, né? Como as pessoas se organizam, como os aspectos físicos se organizam naquele espaço, existem ali naquele espaço. A palavra cartografia provém do termo carta, que é outro nome utilizado para designar mapa, e mapa e carta são sinônimos, né? A cartografia é a arte ou a ciência de elaborar mapas. Aí vamos lá, todo mapa ele tem pelo menos 5 elementos. 5. Quais seriam eles? Quando você olha para um mapa, o que é que dá para você entender ele? O que é que você faz assim? Olha e faz, vixe, eu entendo o mapa através disso. Legenda. Legenda, perfeito. Escala. Escala, 2, são 5 elementos. Legenda, escala, o que mais? Faltam 3. Negocinho lá de norte, sul, leste, oeste. A orientação do mapa, né? Muito bem. Por exemplo, eu posso estar com o mapa aqui na mão e inverter ele, o mapa do mundo, né? Invertir. Mas eu vou ter que olhar para a orientação do mapa. A orientação do mapa vem lá me dizendo onde é o norte dele, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste, né? Vem lá dizendo. Eu olho. Mas eu posso inverter ele quantas vezes eu quiser. Se eu olhar para a orientação, eu sei onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Do mapa. Ok, então já falaram legenda, escala, orientação. Faltam 2. Tem um que vocês sempre olham para ele, é a primeira coisa que vocês olham. Primeira coisa.
Todo mapa tem isso. O título do mapa. Título do mapa tem que ter título. O mapa tem que ter um título. E geralmente o título diz ali, diz o que é que está representando, né? E diz ali o ano, o período que ele foi feito. Geralmente diz, geralmente. Cores, Emily colocou aqui, cores, não. Porque as cores fazem parte da legenda, na verdade, né? Está dentro da legenda. As cores estão dentro da legenda. Então, falaram Dados. aí. Legenda, Dados. Dados está dentro da legenda também. Ou do título, né? Olha, falaram aí título, falaram legenda, falaram escala, falaram orientação. Falta só um elemento aí, que no caso é a projeção cartográfica. Projeção cartográfica, é o último elemento. Aí vamos lá. O título. O que é que o título do mapa vai nos dizer? O título do mapa indica para a gente, dá um spoiler para a gente, né, do tema ou assunto que vai ser tratado nesse mapa, que está sendo retratado, na verdade, nesse mapa. A gente olha geralmente primeiro para o título, porque ele já está dizendo ali, né, dizendo, ó, esse mapa está falando disso. Então, ó, esse aqui, por exemplo, densidade demográfica, 2010, tem o ano, densidade demográfica 2010. Densidade demográfica é o quê? A mesma coisa que a população relativa. É a quantidade de pessoas que habitam um quilômetro quadrado. Então, eu já sei aí que esse mapa está falando sobre densidade demográfica. Ele não colocou que era a densidade demográfica do Brasil, mas eu estou vendo que está representando o Brasil. Eu conheço o Brasil e sei que isso aqui é o mapa do Brasil. Poderia estar aí dizendo? Poderia, para ficar uma coisa mais bonitinha, né? Nesse título. Poderia estar colocando aí densidade demográfica do Brasil, ou brasileira, 2010. Mas, enfim, o título do mapa, ele serve para a gente dar um spoiler para a gente do que vai ser tratado ali. Além de qualquer outro tipo de informação que possa ser relevante para a compreensão daquilo que está sendo representado. É a primeira coisa que uma pessoa deve observar ao ler um mapa. Sempre que você for interpretar um mapa, olhe primeiro para o título dele, porque ele vai dar aí, né, uma informação já de cara do que vai ser representado ali. Agora, se você quiser obter mais informações, aí eu vou voltar. Quero obter mais informações sobre esse mapa. O que é que eu faço? Aí eu vou para onde? Eu vou para a legenda. Eu vou para a legenda. Na legenda, a gente vai encontrar o quê? Existe uma convenção, né, em legendas. Toda legenda, geralmente, ela é distribuída em cores, ou em símbolos, ou então em desenhos, né, que representam ali coisas específicas. Existe uma convenção internacional de algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui já. Deixa eu mostrar logo. Olha, por exemplo, aqui, ó. São muitos os símbolos convencionais que podem ser utilizados nas legendas, dependendo do tema que o mapa apresentar e tudo mais, né? Convenções cartográficas. É o conjunto de cores, formas e símbolos que compõem a legenda de um mapa. Então, todo mapa, geralmente, que é feito no mundo todo, seja um mapa em inglês, em espanhol, em português, ele vai se utilizar de alguns símbolos que são esses aqui, certo? Então, por exemplo, um mapa de altitude, que mostra a altitude do relevo, ele vai vir em cores. Todo mapa de altitude, geralmente, ele vai vir aqui, ele vai vir em cores. E quanto mais forte é a cor do mapa, vai indicar que a área ali ela é mais elevada, a altitude é maior. Mapa que representa rios, vai vir nesse formato. Ferrovias, o símbolo de ferrovias. Ferrovias, rodovias pavimentadas. Quando for representar um aeroporto, seja nacional sem um círculo e o internacional com um círculo. Tá vendo? Quando vier aí pontos, capital do país, geral, a capital do país é mais importante, eles colocam um quadradinho maior. Cidade principal, círculozinho. Cidade secundária, que não tem mais tanta importância, né? Produção de batata. Aqui, por exemplo, mapas que representam produção de algum tipo de produto, né? Geralmente pode vir em círculo.